Você é intensa demais, fala demais, sente demais, se empolga muito fácil e desiste muito fácil também. E às vezes você tem uma sensação de que deve ter alguma coisa errada com você, não é possível. Eu passei a vida inteira tendo essa sensação de que eu era demais, que eu era intensa demais. Até que eu descobri que tudo isso era só o meu temperamento. E aí que tudo começou a mudar. Não tem nada de errado com você e não tem nada de errado comigo. Isso é só falta de autoconhecimento. A partir do momento que você começa a se entender, a partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a ver que você é legal sim, mesmo sendo intensa demais, você é útil sim, mesmo às vezes não sendo como a maioria esperava que você fosse, porque todo mundo quer meter todo mundo numa caixinha. E não é todo mundo igual a todo mundo. Isso que a gente não entende. Na cabeça do sanguíneo, a gente é diferente. Cara, como que pode ser todo mundo de bege, todo mundo de amarelo, todo mundo de preto, sabe? E a gente não, a gente tem esses pontinhos coloridos. E a gente às vezes se sente menos para se caber nesses lugares. Na rotina, nas pessoas, nos relacionamentos. De tudo isso, eu sempre tentava me encaixar nas rotinas que todo mundo fazia, mas não fazia sentido nenhum pra mim. Eu sempre tentava me encaixar nas relações, porque eu sempre me fazia legal, sempre me fazia alegre, só pra caber ali, só pra ser aceita. E no final, eu sempre tinha aquela sensação de estar começando algo novo, porque eu sempre tinha uma ideia mirabolante, sempre várias ideias, e queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu sempre começava algo, mas eu era frustrada por essa empolgação, porque eu não conseguia manter tudo ao mesmo tempo. E usar essas minhas características positivas, porque isso é uma qualidade, e eu via isso como defeito. Levava isso como falta de foco, como irresponsabilidade, como preguiça às vezes. Eu realmente não me entendia. E no final disso tudo, eu me sentia culpada, porque eu não era constante. O que me fez constante, o que me fez realmente uma potência, usar os meus pontos fortes ao meu favor, foi me conhecer. Então, essa jornada de autoconhecimento é o que eu sempre falo. Ela é infinita. Eu sei e vejo muitas mulheres vivendo como eu vivia. Uma bagunça interna, sabe? Ela vive cheia de ideias, mas ela vive perdida, porque ela tem várias ideias, ela não sabe nem por onde começar, ela não sabe qual que é o propósito dela, ela não sabe por que ela tem tantas ideias assim, e o que fazer com essas ideias. E quando ela decide iniciar alguma coisa, às vezes ela inicia várias coisas ao mesmo tempo e se perde no meio do caminho. Ela não começa e não termina. Ela vai começando, aí na alegria, na empolgação, daqui a pouco no meio do caminho ela desiste, porque perdeu a novidade. A gente é muito movida por isso, por estímulo, por novidade. Então você começou empolgada, e daí você no meio do caminho viu que aquilo ali não estava tendo retorno, não estava te empolgando mais, não tinha tanta novidade na metade do caminho, então você parou. Ou então você até continuou, mas continuou sem foco, continuou na preguiça, sabe? Só empurrando com a barriga porque tem que terminar. E se você realmente se conhecesse, se você soubesse o que te faz ter ânimo, o que te faz ser pra frente, pôr a sua energia natural, você começaria e terminaria, e ficaria muito feliz com isso. Como eu era intensa demais, falava demais, pensava demais, me empolgava demais, eu tinha várias ideias, e às vezes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, e acabava me frustrando, porque ou eu desistia, ou eu não conseguia manter tudo funcionando ao mesmo tempo. E eu comecei a ver esse ciclo como um problema, e eu tentei, me consertar, tentei me encaixar, porque na minha cabeça eu comecei a tentar me controlar, eu comecei a tentar me consertar, para me caber. E isso tudo só para me mostrar que eu só precisava me entender. Não é tão fácil assim. E às vezes a gente realmente não quer olhar para esse lado.
não quer fazer esse esforço, não quer desprender esse tempo de se entender. E foi com esse prazer de me olhar, com esse prazer de me conhecer, que eu me descobri sanguínea. E aí sim, muitas coisas começaram a fazer sentido. Porque tudo que eu fazia era características boas, pontos fortes meus como sanguínea, que eu não conhecia. O que eu também vejo em várias mulheres é o que eu vivia. Às vezes, as sanguíneas, elas se fazem de alegre. Elas riem, elas brincam, elas animam o ambiente. Mas só para se manter, para se fazer necessária naquele ambiente, sabe? Porque às vezes tem uma pessoa que ela gosta que tá ali, porque às vezes é um assunto que pode ajudar ela, ou então pela necessidade da não rejeição, o medo de ser taxada como intensa demais, de ser taxada como bagunceira demais, como a espalhafatosa, sabe? Ah, fulana quando chega era assim comigo. A Amanda quando chega ela fala alto, ela fala com todo mundo, ela abraça todo mundo, ela quer falar muito. Outra característica muito comum dos sanguíneos, falar demais. Ter esse poder de comunicação, que às vezes a gente vê como defeito, porque a gente realmente fala muito, a gente gosta de falar de tudo, então a gente tá emendando num assunto, a gente já começa outro, e a cabeça das pessoas ao nosso redor, às vezes elas não acompanham, então a gente tem um medo de rejeição, sabe? A gente tem esse medo de ser taxada como intensa demais, como demais para as pessoas. E aí sim eu comecei a ver que eu não sou distraída. Só que eu tenho um cérebro sanguíneo, que é movido a estímulo o tempo todo. Eu comecei a ver que eu não sou instável, como todo mundo acha, como eu também achava. Só que eu sou guiada pelas emoções rápidas. Ou seja, alguma coisa aconteceu comigo aqui e agora, eu vou sentir isso como se isso fosse o fim do mundo. Mas daqui a pouco vai passar. Só que eu não entendia isso. Essa minha intensidade parecia que eu era superficial para mim mesma. E eu também não sou preguiçosa. Só que eu não funciono nessa rotina que todo mundo faz, que tem que ser feito. Cara, a palavra, a frase, né? Tem que ser feito para um sanguíneo, isso estoura a nossa cabeça, porque ela mina todo tipo de criatividade que a gente consegue ter na nossa rotina, todo tipo de flexibilidade que a gente consegue ter. Depois eu vou fazer um vídeo explicando, mas o sanguíneo é guiado pelo elemento ar. Então, quando você tenta enquadrar um sanguíneo, ele se sente literalmente preso, ele não tem liberdade. Quando eu fui descobrindo isso, e fui descobrindo um modo de falar, porque o autoconhecimento é isso, né? Você sempre tá na busca de ser melhor, você sempre tá na busca de evoluir. E quando você consegue se conhecer, você realmente evolui. Você não finge que tá ali nesse processo, você realmente evolui, porque você pega o seu ponto, que para todo mundo pode ser um defeito, para você que não se conhece é um defeito, mas você tá aqui. E você, quando você realmente sabe o que fazer com isso aqui, você vai pra cá. Você realmente evolui. Foi isso que eu fiz. Hoje eu reorganizei a minha vida toda. E eu posso te falar que eu tô caminhando para realmente deixar ela redonda. Hoje eu sigo uma rotina muito mais leve, contrariando tudo que dizem por aí, contrariando muitas crenças de pessoas que realmente não conhecem a sua própria essência, porque, gente, nem todo mundo funciona com o que tem que ser feito. Tem que tomar banho gelado para ter produtividade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que, sabe, essa obrigatoriedade, essa falta de flexibilidade impede a gente de ser realmente quem a gente é. Isso parte para um segundo ponto, que é você realmente ser você em essência. Quando você é você em essência, você é mais leve. E reconhecendo as emoções, como as emoções chegam em mim, depois eu vou tentar explicar um pouco mais esse lado emocional do sanguíneo. Mas não é fácil você reagir às emoções do momento, sabe? Porque quando uma coisa acontece aqui e agora pro sanguíneo, ela tá no momento mais intenso. Então ela vai receber a primeira emoção que vier. Talvez
Se esse sanguíneo tivesse se conhecendo, se trabalhando, ele iria saber que essa primeira emoção ela não deve ter reação. Então você se entende como isso chegou para você, como isso realmente faz sentido para você, bota a razão para jogo e aí sim, se necessário for, você reage. Vou falar uma coisa que talvez ninguém tenha te falado ainda. Não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado com você e nem com todas as sanguíneas, porque o que realmente falta é autoconhecimento. Quando você realmente sentar, se olhar e ter a disposição de tempo e de esforço para se conhecer, ver quais são seus pontos fortes, tudo que você considera como defeito, como realmente sua força, ver que você realmente tem pontos a melhorar e que você, se conhecendo, vai fazer isso mais rápido, pronto. Você resolveu metade do caminho. Porque você precisa de uma ferramenta. E os temperamentos é uma ferramenta poderosíssima para isso. Você só consegue fazer melhor sabendo como fazer melhor. Então você precisa de algo. E esse algo é o temperamento. Eu sei que eu falei demais como uma típica sanguínea, mas eu tenho certeza que se você for sanguínea, você se identificou com muita coisa que tá aqui, porque essa é minha trajetória de vida. Se tudo isso fez sentido pra você, comenta aqui pra eu saber. Se você é sanguínea, comenta aqui também, que eu vou adorar ver seu comentário. Até o próximo vídeo.